Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Chegamos na nossa liturgia dos irmãos sanguíneos, nesta segunda-feira da quarta semana da quaresma, dia 11/3. O texto que vai nos iluminar é João 4, 43 a 54. Iniciemos com o Salmo 30, que diz: Eu vos exalto, ó Senhor, porque me tiraste a minha vida dos abismos e salvastes quando eu estava morrendo. O salmo de hoje, na sua primeira estrofe, só é possível ser anunciado se estamos sob a ação do Espírito. Se verdadeiramente nós damos a Deus aquilo que é de Deus, a ação salvífica do Senhor. Quando Deus desce até nós e diante da nossa condição de morte, nos salva quando estamos em princípio de depressão, em depressão, síndrome do pânico, quando estamos sendo perseguidos em várias situações, quando estamos sob, por exemplo, a ação do mal, da vexação. Então Deus ele vem e desce até a nossa condição, como disse o Salmo aqui, salva-nos a nossa alma dos abismos, quando estamos morrendo, quando estamos num movimento de morte, ele desce. Jesus faz um movimento de catábasis. O que é catábasis? É um descer até a mansão da morte, é descer até a situação, não é simplesmente um descer, é descer até a situação de morte, catábasis. Hoje, no Santo Evangelho, ele apresenta o conflito entre a vida e a morte. Hoje, a oração do funcionário real que tem seu filho morrendo a Jesus de Nazaré. O conflito está dentro desse ser humano, assim como muitas vezes está dentro de cada um de nós. A pergunta por trás do texto é como cada um de nós lidamos com esse conflito. Muitas vezes, e muitas pessoas, não recorrem a Deus, não recorrem a Jesus. Não recorrem. Passam pelo fio da morte, passam pelo fio da situação total de dor, de angústia, de profunda angústia, e não buscam o Senhor. Este funcionário real aqui, ele nos dá um sinal como chegar até Jesus, ouvir o Senhor. Ouvir Jesus e depois romper com a incredulidade. Ir para a credulidade, crer em nosso Senhor. Sair da ação daqueles que estão à nossa volta. E hoje está muita gente, hoje estão muitas pessoas vivendo a incredulidade em Cristo Senhor. Não acredita em Deus, não acredita em Jesus. Isto aí é uma história. Esses 73 livros que vocês chamam de Bíblia Sagrada são livros de história de Israel e ponto final. Olha aí, esse Jesus veio e passou e acabou. Vivemos a nossa vida como devemos vivê-la, do jeito que queremos. Isto aqui é incredulidade. Caríssimos irmãos, o texto vem lançar luzes à nossa vida no dia de hoje. Diz o Evangelho que este pai pediu que fosse curar seu filho que estava morrendo. Pediu a Jesus. Pediu que fosse curar. Quando eu olhei no grego hoje, estava lá a palavra catábasis. Pediu que Jesus descesse até a condição de morte do seu filho, até a morada dos mortos. Pediu que o autor da vida descesse, entrasse no território da morte. Olha a oração, o que pode mover, o que pode a oração mover no coração de Jesus.
A oração pode mover isto aqui. Jesus, que é a vida, entrar no território da morte para salvar aquele que o Pai implora pela vida. Essa oração é uma petição ao autor da vida que tire seu filho das mãos do terror, das mãos da morte, quiçá da morte eterna. Senhor, diz o Pai novamente, implorando em oração, desce antes que meu filho morra, desça antes, catabete, desça antes que meu filho morra. Aqui, catabete é um movimento que vem da palavra catábasis, que é descida até a mansão dos mortos. Catabete significa, é um movimento, é um verbo auristo, que significa que a descida de Jesus, o movimento de Jesus, não tem uma duração. É sempre, quer dizer, desça, salve ele, para que ele viva para sempre. Olha que bonito é o fruto da oração que nós estamos aprendendo aqui hoje. O movimento que Jesus faz e continua fazendo até o dia de hoje. Você pode se perguntar, diácono, como você sabe que Jesus continua fazendo esse movimento até o dia de hoje? Por causa do verbo auristo, catábase. O auristo no grego, ele tem um movimento que não acaba, é um movimento que aconteceu no tempo de Jesus e se prolonga até os dias de hoje. É um auristo imperativo, é um pedido que continua acontecendo até os dias de hoje. Então tem coisas no Evangelho, meus irmãos, que Jesus faz e no verbo do grego, o verbo grego está nos indicando, ele continua a fazer. Basta que cada um de nós se incline, desça, catábasis, agora, desça até Jesus na sua condição que você ou seus familiares se encontram. É morte. Desça até Jesus nessa condição. E ele, o autor da vida, toma para si a sua condição. E ele, o autor da vida, toma para si a sua dor. Ele, o autor da vida, toma para si a sua vida. E dá a vida dele para você. E você acaba totalmente sendo salvo. Bem, caríssimos irmãos, se orarmos, esse movimento salvífico de Jesus continuará acontecendo por causa das nossas orações. Hoje, Jesus Cristo, ele traz uma boa nova. Podeis ir, teu filho está vivo. Podemos ir, vossas orações estão sendo atendidas. Podeis ir, eu que sou o autor da vida, dou a você a minha vida. Podeis ir, porque a morte não tem a última palavra. Enquanto, diz o texto, olha que interessante, enquanto o pai daquele menino que foi pedir, que estava morrendo o seu filho, enquanto ele descia crendo na palavra de Jesus, enquanto ele descia, catabainostos, enquanto ele descia agora no movimento de Cristo que desceu até o seu filho, enquanto ele descia agora não mais descer à mansão dos mortos, mas descer junto com a vida, descer crendo que o seu filho será salvo, descendo na fé que Jesus deu a sua vida ao seu filho, ele encontra os seus funcionários e pergunta: quando foi que como está meu filho? Está vivo. E quando foi que isso aconteceu? Diz os funcionários. Aconteceu, a febre desapareceu, a morte desapareceu,
O terror desapareceu por 1h da tarde. Aqui chamo-vos a atenção a palavra tarde. Tinha sido exatamente na mesma hora que Jesus tinha dito: teu filho está vivo. Tarde significa a 7ª para o judeu. E a 7ª para o judeu é a hora da chegada do Espírito Santo. Olha que lindo, olha que maravilha, olha que ensinamento maravilhoso hoje o Santo Evangelho nos traz. Jesus que diz: podes ir, teu filho está vivo. E o Espírito Santo, em comunhão profunda com esse Cristo, a força do Altíssimo Deus, do Pai e do Filho, age poderosamente à tarde. O momento aqui é o momento do Espírito Santo, é o momento da cura que vem pela força e pela ação de graças do Espírito Santo. Vem pela ação restituidora, vem pela ação, como nós conhecemos na teologia, pela graça medicinal. A 7ª é a hora do Espírito Santo. A oração deve ser o ato de fé que une toda a família em torno de Jesus pela ação do Espírito Santo. Busquemos ao Senhor. Não vivemos esse mundo como se ele não existisse, como se ele não pudesse nada, como se ele fosse apenas uma história que passou. Não. Catábasis, o auristo que faz com que Jesus, que desceu naquele tempo, desça, continua descendo até hoje, até cada um de nós, porque estamos em oração profunda a Deus, porque cremos no Senhor e acreditamos que a vida pode chegar até o território da morte e salvar-nos, e salvar os nossos, e salvar toda a nossa família. Este é o poder da oração em família. Ishk levavô, Ishak levavô. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram. Ative o sininho, deixe o seu like e espalhe esta homilia para outros. Deus o abençoe.